Bom, gente, boa noite. Vamos começar o estudo desta noite, né? Orando. Em primeiro lugar, agradecendo pela vida da Cris, que está em casa, maravilha, né? Pedindo a Deus por aqueles que estão enfermos, né? Por aqueles que têm parentes que estão enfermos e também pedindo a Deus que fale conosco nessa noite, né? Vou pedir para esse Doquinha fazer essa oração para a gente, tá bom? Amém. Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença mais uma vez. Estamos reunidos, Senhor, em grupo. Estamos concordando em oração, Senhor. Aquilo que vamos falar aqui, estamos ligando na terra para que seja ligado no céu, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa família, dos nossos queridos, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais. Nós te agradecemos, Senhor. Recebe a nossa gratidão, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, Senhor. Obrigada. Eu quero te pedir, Senhor, agora por aqueles que estão enfermos, que não só de Covid, Senhor, mas que tem outros problemas, como a Vera, que fez a ablação, que a recuperação dela seja muito boa, Senhor, que ela se sinta bem, que ela esteja sem dor. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor a visite onde ela está, Senhor, na casa dela, que o Senhor fale com ela. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor cuidou da Cris lá no hospital, ela está boa, recuperada, já está em casa. Fortalece a Cris, Senhor, que ela esteja bem. Oramos pelo Gilson, amém, Senhor, Jesus, que voltou para o hospital. Em nome de Jesus, nós declaramos a saúde sobre a vida dele. Amém. E a saúde mental também, Senhor. Que ele não tenha medo, que a parte psicológica dele, Senhor, não influencie na cura dele, Senhor. Que ele fique tranquilo, que ele saiba que existe Deus e que Deus cura. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque aquela pessoa que a Renata pediu para a gente orar também melhorou, sim, Senhor. É Renan. Obrigada pelo Renan, Senhor. Obrigada porque ele já sarou também, Senhor. Muito obrigada. Sabemos que não podemos evitar pegar essa doença muitas vezes, Senhor, porque ela vem e chega até a nossa casa. Então que o Senhor nos guarde, Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, Senhor, de todo o mal. Abençoa a palavra desta noite, Senhor. Abençoa para que caia no nosso coração e que a gente entenda, Senhor, porque o Apocalipse é um livro difícil, conforme a gente tem falado, e que o Senhor use, Senhor, usa a vida do Ulisses para esclarecer as coisas para nós. Amém. Colocamos também nosso país no teu altar, Senhor, para que o Senhor cuide do nosso país, para que o Senhor liberte o nosso país da corrupção, que o Senhor liberte, Senhor, o povo da miséria. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Oi, Rodrigo, tudo bem? Olá. Oi, Rodrigo. Olá, oi, Dri, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, vocês? Tudo bom. Tudo joinha. Estamos começando aqui. Uma parte especial do nosso grupo. Oi? Pegamos uma parte bem especial do nosso grupo. Isso, exatamente. Tava com saudade, Rodrigo. Você tá sem microfone, Felício. A Adri perguntou se a Cris tá melhor. Obrigado, Adri. Tá bem, sim. Ela já saiu do hospital, voltou para casa. E eu comecei tá um pouquinho fraca, mas tá ótima, tá super bem. Que bom. Agora é só melhorar. O pior já foi. É isso mesmo. Obrigado. Bom, graças a Deus. Mas, um beijo. Agradecido a todas as pessoas do grupo. Eu tenho certeza que a oração fez muita diferença. Amém. Certeza. A oração faz diferença mesmo, né? Graças a Deus pela vida dela, né? A gente também tá orando pela Marta, né? Irmã da Vera. Tem a Marta, pelo Léo, né? Que é o nosso amigo que também tá com câncer, né? Então, que Deus coloque a mão sobre eles, né? Certo? Bom, gente, vamos lá? Vamos. Tá. Então é o seguinte. Hoje é o nosso 6º estudo sobre Apocalipse, né? E a gente vai entrar agora na parte mais complicada do Apocalipse, que é a grande tribulação, né? Complicada em todos os sentidos, né? A gente sabe que este é o momento
do Apocalipse, em que é o momento do juízo, né, do julgamento de Deus para com a humanidade, né? Então, a paga para os maus e a recompensa para os bons e tementes a Deus, de acordo com o infalível juízo de Deus, que conhece os corações, não é? Então, não sou eu que vou fazer juízo algum, né? Não será um ser humano, mas é Deus que conhece a todos, né? Então, o senso de justiça dele está acima da nossa compreensão, né? Ele conhece os corações e ele tem dado oportunidade há muitos anos. Eu estou falando aí de depois que Jesus veio, nós estamos falando de quase 2000 anos de chance para que as pessoas aprendam alguma coisa, né? E vivam para o bem, para as coisas boas que Deus prepara para a gente, né? Então, mas chega um momento que as coisas vão acabar. Então, nesse momento é que nós estamos. Então, falando um pouquinho da grande tribulação, ela é dividida em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, né? Elas são mais ou menos interligadas. Então, existem 2 grandes grupos de estudiosos. Alguns estudiosos classificam os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças como 3 séries de julgamentos de Deus diferentes e consecutivas. Se você for olhar na Bíblia, é mais ou menos assim. Tem os 6 primeiros selos, e aí no 7º selo começa as 7 trombetas. E aí na 7ª trombeta começa as 7 taças. Então é mais ou menos assim que funciona, né? Então, para esses, vale essa cronologia. Outros estudiosos, no entanto, acreditam que são eventos similares, que ocorrem paralelamente ou simultaneamente, são os mesmos descritos com mais ou menos detalhes. É um outro grupo de estudiosos. Por que eles acham isso? Porque, por exemplo, se você for ver o julgamento trazido pela primeira trombeta e pela primeira taça, o impacto dessas duas é sobre a terra. Os julgamentos da segunda trombeta e da segunda taça têm impacto sobre o mar e transforma o mar em sangue. O da terceira trombeta e da terceira taça tem impacto sobre as águas, fonte de águas, água doce, rios e nascentes de água. A quarta trombeta e a quarta taça têm impacto sobre o sol. A quinta trombeta e a quinta taça descrevem escuridão, né? E a sexta trombeta e a sexta taça envolve o rio Eufrates, né? E movimento de tropas. E a sétima trombeta e a sétima taça dizem descrevem vozes, relâmpagos, trovões, terremoto, pragas de granizo, etc. Então, baseado nisso, eles dizem, não, você vê, é mais ou menos a mesma coisa, traduzido de maneiras diferentes. A verdade é que, na visão de João, a narrativa dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças estão conectadas, como eu falei, não é? E a maneira como João traduziu é a maneira como a gente lê, na sequência, não é? Se isto são as mesmas ou não são, e tem efeitos, né, parecidos, a gente só vai saber lá em cima, né? Então, por isso que são estudiosos que, por causa destes motivos, pensam assim, né? O fato é que vão acontecer estas coisas de maneira figurada, sempre pensando que o Apocalipse, ele é figurado, né? Não dá para a gente interpretar o Apocalipse de maneira literal. Lembrando também que João, ele era uma pessoa que conhecia pouco, né? Ele foi arrebatado e, de repente, ele traduziu o que os olhos dele viam. Outro dia, só como curiosidade, meu filho é piloto e eu tenho um outro filho que gosta de aviação e a gente estava conversando sobre isso. Eu mandei a foto de um helicóptero em cima de um porta-aviões. E o helicóptero estava todo com as hélices fechadas e tal, parecia como é que chama esse negócio aí? Um monstrengo, né? Um Transformer, assim. Aí o meu filho lá de Dubai falou, bom, se o João visse esse negócio, ele ia dizer um gafanhoto com 10 olhos, é o que ele ia dizer.
que vocês vão ver que tem uma das pragas, que é uma praga de gafanhotos. Tá chegando aí, hein? Não é essa da Argentina, essa daí a gente deixa lá, né? Bem longe. É pior do que essa, porque aí os gafanhotos tinham cabeças de leão, tinham caudas, né? Então, de escorpião, assim, como é que você vai narrar isso dentro do vocabulário, né? Que João podia narrar dentro do vocabulário dele, é o que ele conhecia, tá certo? Mas bem pode ser uma série de helicópteros, uns Apaches aí, que você olha pra cara do bicho, ele é um Decepticon lá dos, dos Transformers lá, né? Sei lá, gente. Bom, vamos lá. Então, começando do começo, semana passada a gente viu a abertura dos 6 primeiros selos, né? O primeiro selo apresenta o anticristo, depois causa o segundo grandes guerras, o terceiro fome, o quarto pragas, mais fomes, mais guerras, né? O quinto selo é aquele que fala daqueles que foram martirizados pela fé, isso tudo Apocalipse capítulo 6. E Deus escuta o clamor deles e por justiça vai livrá-los, mas outros haverão, outros chegarão. E o sétimo selo é um terremoto devastador, né, causando grande revolta e tal, e aqueles que estavam vivendo clamam para que os montes caiam sobre eles de tal aflição que eles passaram ali. O Apocalipse 7, ele falou sobre os 144 mil judeus selados ou convertidos a Cristo e os discípulos arrebatados que eu falei para vocês que era uma das partes mais belas da Bíblia, né? Ou seja, é o final, né? É aquilo para o que nós estamos vivendo, né? O dia da bênção, quando nós estaremos com Jesus, não é? Óbvio que será melhor ainda, não é? Quando todos nós, descritos lá em Apocalipse 7, né, que foram uma multidão que não podia se contar, uma coisa tão bela, quando a grande tribulação tivesse acabado, né? Então, quando ela acontecer da gente estar lá, vai ser 10, mas 10 mesmo vai ser quando a gente estiver lá, a grande tribulação acabou e a gente vai viver no novo céu, na nova terra. E aí acabou mesmo, não é? Porque só estarmos lá, nós ainda participaremos, ou no mínimo teremos contato de longe com a grande tribulação que vai estar rolando aqui na Terra, né? Certo, Felício? É isso aí. Bom, então vamos para o capítulo 8. O capítulo 8 é a quebra do 7º selo, então, né? Então, a gente vai ler, eu vou ler pedaços, eu não vou ler o capítulo todo, novamente eu estimulo vocês a lerem, vocês então tem toda a liberdade para ler, por quê? Porque eu quero pegar só os trechos que a gente pode tirar alguma lição. Então, capítulo 8, de 3 a 5. Espera a turma achar, de 8, 3 a 5. Vamos lá? Acharam? Ok? Pode ser? Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto do altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Até aí. Então, o início, a abertura do 7º selo, junta o quê? Esse incenso que a Bíblia, por várias vezes, né? A gente já viu uma, essa é a segunda e vai ter uma terceira, em que ele se refere às orações dos santos. Ou seja, esse incenso que foi juntado lá, não é? Que o anjo pega diante de Deus, ele pega, junta com as orações de Deus, do povo de Deus, e joga isso sobre a terra, como dizendo, bom, agora começou, pá, né? E tem todos esses trovões, estrondos, relâmpagos e terremotos. E o que eu associo isso, né? Eu associo às orações que nós fazemos, orações de angústia mesmo, sabe? Orações de injustiça. Quando a gente é injustiçado, e tem tanta injustiça nesse mundo, né? E a gente eleva essas orações, a Bíblia diz que Deus ouve e Ele inclina os seus ouvidos às nossas orações.
E é como se Deus pegasse tudo aquilo que estava incubado, né? Todas aquelas orações clamando por justiça, pessoas injustiçadas, pessoas oprimidas, pessoas que foram abusadas, né? Quantas orações secretas, feitas lá no cantinho, lá no travesseiro, ou tanto choro, né? De pessoas. Essa semana, para citar um caso que é bem agudo, vocês sabem, a gente tem uma fundação e a gente apoia vários trabalhos. E essa semana eu estava conversando com o pessoal lá do Meninas dos Olhos de Deus, que é o trabalho de resgate de crianças traficadas, com tráfico humano e tráfico sexual. Crianças. E essa semana também o pessoal lá do Camboja, esse trabalho está no Camboja, está no Nepal e está também na Tailândia. E eu estava conversando com o responsável lá e o que será a oração de uma criança de 5 anos, de 7 anos abusada, vendida pelos pais, nesse caso, essa criança lá do Camboja, né? E como Deus não recebe isso, né? Como essa oração não sobe como incenso, como ela não está diante de Deus, e como Deus um dia não vai trazer juízo sobre isso. É muita injustiça, é muita maldade, sabe, gente? Quando a gente chega no Apocalipse aqui, é porque já bateu na tampa. A maldade chegou num ponto que não tem mais retorno. Então, Deus sabe quando é esse turning point aí do tipo, fechou aqui. E aí, a medida dos amorreus, está escrito lá no livro de Gênesis. E aí, não é, essas orações, por isso que eu separei esse texto, porque ele pega ele pega esse vaso cheio das orações, do clamor, né, de tanta gente oprimida, sofrida, né, e ele joga, não é, sobre a terra. E há trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. E então começam as 7 trombetas, né? Lembrando que a quebra do 7º selo traz as 7 trombetas. Então, nós vamos ler as 7 trombetas que vai no capítulo 8 ainda, do versículo 6 ao 21. É tudo, então. Do 6 ao 21, né? Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançados sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 da terra pegou fogo e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar e foi destruído 1/3 de todos os navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha, sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, da lua e das estrelas, que escureceram. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Até aí. Eu vou comentar primeiro essas 4 trombetas, né? Essa segunda trombeta, né, que como se fosse um morro que caísse, né? Alguns falam que é um meteoro. Tem a ver, não é? Depois você lê no capítulo de número 8, né? Atingindo os oceanos, né? A terceira, ela parece, não é? Fala que é uma... vem como fogo, né? Uma grande estrela. Né? Uma grande estrela como uma tocha de fogo, não é? O que lembra isso, gente? Lembra um? Uma bomba. Não, que tem um rabinho lá. Não, um cometa. Um cometa, né? Então a gente pode imaginar que seja um cometa. Uma né? grande estrela queimando como uma tocha. Uma grande estrela queimando como uma tocha, um cometa, né? E aí, quando ela cai, ele fala que o nome dessa estrela é Amargor, né? Amargor. Na tradução original,
ele cita a palavra absinto, né? O nome da estrela é absinto. O absinto é uma planta, né, que vem, a Adri deve conhecer, como sempre, né? Chama-se Artemisa absinthium. E ela é a matéria-prima de uma das bebidas mais fortes que tem, né? Que chega a ter 80% de teor alcoólico, né? Ela dá um calor, essa. E deve ser amarga que a peste só, né? É isso que eu ia colocar, Oi, Rodrigo? é bem amarga Você conhece? essa bebida, o absinto. Você conhece? Tá. Então, então essas foram as 3 primeiras, a quarta das 7 trombetas, causam ao Sol e à Lua que se escureçam, tá certo? Bom, agora vamos ver a quinta e a sexta trombetas. 13? É. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. O 5º anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então, da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor como a da ferroada do escorpião. Gente, pergunta nesse momento solene: alguém gostaria de participar desta parte da grande tribulação? Só de ler isso, você fala, meu cara, sério, o que precisa para eu A gente se se livrar desse negócio aqui? E é só o começo, isso aqui é só o começo, não é? A sexta trombeta, eu vou correr um pouquinho, depois a gente volta, ela libera, diz a palavra de Deus, um exército de 200 milhões de guerreiros que matam 1/3 da humanidade. Tá bom? O que mais? Né? E aí, o ponto que eu queria que a gente tocasse é que, tá rolando tudo isso? Pergunta: que raio de humanidade se tornou o nosso mundo para que Deus venha julgar nesse nível? Porque Deus, ele calibra. Assim, se você estuda a história de Deus, Deus é sensível, ele sabe como mover o seu coração. O que faz com que Jesus Cristo venha trazer tais juízos ou permitir que esses juízos venham? Vamos ver o versículo 20 e o 21 do Apocalipse 9 e a gente vai ver um ponto importante aqui, 20 e 21. Aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se de seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e seus roubos. Tá, deu para entender qual que é o quilate das pessoas que estão passando por isso? Tem muita maldade. Tem muita maldade, gente. Graças a Deus a gente vive numa bolha. Essa é uma bolha abençoada, né? Em que a gente trata as pessoas com equidade, procura viver o evangelho, procura repartir, procura abençoar, ser justo, dentro do nosso possível, né? Mas, na verdade, gente, tem muita coisa ruim aí fora. Eu não sei quando isso vai acontecer, não é? Mas eu sei que mesmo isso acontecendo, as pessoas não ligam, não querem saber, e estão aqui as obras deles. Homicídios, assassinatos, feitiçaria, prostituição, ladroices, não é? Roubos, não é? Adoração de ídolos,
E nada disso, você imagina o espetáculo disso acontecer, né? Espetáculo no pior sentido, né? O estrondo que isso causou, desde aqueles trovões daquelas orações que foram lançadas, até as trombetas tocarem, até a praga de gafanhotos virem, mais os guerreiros. Meu, são situações, não é? Tudo isso é porque as pessoas de maneira nenhuma se arrependeram. Eu posso entender que esses gafanhotos demoníacos sejam outras coisas, posso entender que o exército de guerreiros seja outra coisa, mas o fato é que o juízo de Deus vem e as pessoas não se arrependem. Esse é que é o ponto, não é? Mesmo vendo tanta coisa, tanta desgraça acontecer, e hoje tem um pouco disso, né? Acontece uma desgraça, a culpa é de Deus. A pessoa não pensa que a culpa é própria das pessoas, dos assassinatos, das roubalheiras, não pensam na corrupção, não pensam na injustiça, não é? Eu estava lendo um texto hoje cedo. A própria pedofilia, se não sendo encarada como crime. Isso é um absurdo, não é, Sidoca? Absurdo. Não é? A pedofilia não sendo encarada como crime, é absurdo, absurdo. Então, hoje eu estava lendo o texto, eu vou citar aqui, deixa eu ver aqui, Pera. Para eu não errar. O texto de Provérbios. Peraí. Só um minutinho. Tá aqui. Capítulo 17, versículo 15. Você pode ler? Não? Provérbios 17, 15. Daqui a pouco a gente volta. Quer que eu leia? Tá. Provérbios 17, 15. Duas traduções. A primeira. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Aquele que justifica o ímpio. E o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Né? Aqui na linguagem de hoje, tá assim, ó. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Gente, parece com alguma coisa que nós estamos vivendo ou não? Não é? Estão prendendo gente na rua aqui porque a tiazinha ficou na praça tomando solzinho, gente. Né? Algemada, não é? E uma cambada de bandido que roubou aí. Outro dia soltaram o Gedel. O cara tava com 51 milhões no apartamento, meu. 51 milhões. Não é? Em espécie num apartamento. Quanto que esse cara roubou? Agora o cara tá solto, não é? Então, estão soltando as pessoas das prisões por causa do Covid e prendendo gente inocente. E aí, tem até um texto na Bíblia que fala assim, né? Uma pergunta, né? Não julgaria Deus estas coisas? Não veria Deus essas coisas? Deus vê. Deus vê. Eu tenho orado bastante por isso também, quando oro pelo nosso país, né? Para que Deus atente para isso. Deus atenta, né? Não vai passar incólume. Se não for agora, lá na frente. E na minha opinião, é agora e lá na frente. Paga aqui, paga lá, entendeu? Porque Deus não tolera isso. Pessoas que condenam o inocente e pessoas que culpam, que ao culpado declaram inocente, né? Que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não dá, né, gente? É total inversão de valores, né? Total. Exatamente. Então, voltando lá, a humanidade vai estar nesse nível, e nós estamos no Apocalipse 9, né? Isso aqui é o começo da grande Isaías fala, tribulação. Aqueles que ao mal chamam o bem e ao bem chamam o mal. Exatamente. Não é? Bom, agora nós vamos para Apocalipse 10. Antes disso, perguntas? Querem perguntar alguma coisa? Podemos seguir? Ok, Apocalipse 10. Apocalipse 10 vai dar um break aqui na questão das trombetas. Chegamos na sexta aqui, certo?
e vão ser 2 capítulos sobre assuntos diferentes, não é? Então o capítulo 10 é o capítulo em que é trazido um livrinho, ou um pergaminho, ou um rolinho, né, para João comer. É interessante isso. Lembrando, não é, que isso aconteceu com Ezequiel também. Lembra que eu falei que o Ezequiel também teve aquela visão, né, dos 4 animais, dos 24 anciãos, né, ou líderes. Ezequiel também teve essa visão de ter recebido um livrinho na sua mão para ele comer. Ezequiel capítulo 2, de 8 a 10 e capítulo 3, versículo 3. O que aconteceu? O que diz aqui em Apocalipse, nós vamos ler, né? Que esse livrinho, ele seria doce na boca e amargo nas entranhas. Da mesma maneira foi dito a Ezequiel, da mesma maneira foi dito a João, né? Então, o que significa ser doce na boca e amargo nas entranhas? Vamos ler o Apocalipse 10, 9 a 11, e a gente depois dá a explicação. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando engoli tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Até aí. Então o que aconteceu? Aquela missão que João estava recebendo, aquelas visões que ele estava recebendo, ele teve mais uma missão. E o anjo falou para ele, cara, tem um negócio que eu vou te dar aqui, que você vai receber. O que que é? É um livrinho, você vai comer, uma palavra que você vai comer. Ela vai ser doce na sua boca e amarga dentro de você. Por quê, gente? O que significa isso, né? A palavra de Deus, quando ela vem para nós, ela é doce. Por quê? Porque Deus se aproximou de nós. Que bom que Deus está falando. Que bom que Deus está nos comissionando. Mas muitas vezes, esta palavra que é doce na nossa boca, ela é amarga nas nossas entranhas. Por quê? Porque a palavra que João ia trazer é uma palavra de juízo, de julgamento, de coisas terríveis que iam acontecer. Entende? Então, essa missão foi a mesma dada para Ezequiel, né? Que ele fosse trazer palavra profética sobre o povo que ninguém queria ouvir, não é? Para ele é ótimo, porque ele recebeu de Deus aquilo. Às vezes, gente, a gente fica até triste, porque nós pecamos, erramos, todos nós pecamos e erramos. E às vezes Deus nos dá uma admoestação. Que bom! O livro de Hebreus, né, capítulo 12, fala que Deus, ele corrige ao filho que ama. Mas que a correção na hora, ela não tem aquele caráter positivo. Porque nenhuma correção é assim, não é? Todos nós que temos filhos, quando temos que corrigi-lo, não é bom para nós também, não é? E quando a gente recebe a correção, e principalmente de Deus, que quando corrige, corrige porque ama, e ele sabe o que está fazendo, a gente fica triste. Mas que bom que Deus se lembrou da gente. Então esse é o livrinho, a parte doce, que é saber do cuidado de Deus para conosco, não é? Agora, vem a consequência, vem o que Deus tem para falar para a gente. Quando Davi pecou lá, que ele pecou várias vezes, né? Que ele mandou matar o cara, adulterou com a mulher dele e tal. O profeta falou para ele, e ele falou, pequei. Ele falou, teu pecado foi traspassado, mas veio consequência para a casa de Davi, não é? Então, a proximidade de Deus numa admoestação, ela é doce, mas nem sempre a palavra que ele vai trazer é doce. E muitas vezes nós somos assim como Ezequiel e como João, chamados para transmitir. Você vê que ele termina aqui, você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Ou seja, como no capítulo 9 o povo não se arrependeu, não quis saber, capítulo 10 vem o livrinho para João falando, cara, isso aqui vai ter que caminhar um pouquinho mais. Vamos um pouquinho mais para frente. Parece que a coisa ali, a lição não foi aprendida. Ok?
Beleza? Podemos ir? Capítulo 11. As duas testemunhas. Algumas traduções falam os dois profetas ou dois mensageiros, não é? Isso está escrito em Apocalipse capítulo 11, de 3 a 13, não é? Eu acho que nós temos tempo para ler. 3 a 13. Darei autoridade a minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhe sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e ela as vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos, e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas e eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Então, uma forte voz do céu disse aos 2: Subam aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, sob o olhar de seus inimigos. Nesse momento, houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram, e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O segundo terror passou, mas logo veio o terceiro. Até aí. Bom, como nós vimos, não houve arrependimento lá no capítulo 9. Capítulo 10, Jesus fala que João vai ter que trazer a mensagem de juízo, vai ter que continuar. No capítulo 11, ele cita 2 testemunhas, ou 2 profetas, ou 2 mensageiros. É um novo episódio dentro da grande tribulação. Eles são enviados para profetizar, trazer mensagem de arrependimento para aquelas nações que não se arrependeram. Eles vão ser mortos numa batalha com esta besta ou esse monstro. Agora vão se acostumando com esse termo, porque vão ter 3. Esse aqui é a que subiu do abismo. Vão ter uma que sobe da terra e uma que sobe do mar. Não é? E os corpos destes 2 mensageiros ficarão expostos em praça pública. Os maus se alegrarão com isso, enviarão presentes uns para os outros. Olha que interessante, está escrito isso. A turma ficar, uhul, matamos. Por quê? Porque aquela mensagem incomodava demais a eles, né? Mas para desespero geral, eles vão ressuscitar, serão levados ao céu diante de todos, num terremoto, e vai haver um grande temor sobre todos eles. Bom, sem querer entrar no mérito teológico de quem são essas 2 testemunhas, tem gente que fala, são Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés transformou água em sangue, e aí está dizendo que essa testemunha pode fazer isso. Vai ser Elias, porque Elias chamou fogo do céu, e também esse cara pode fazer isso. Então, né, pode ser que sejam esses 2. Outros falam que esses 2 são Enoque e Elias, que são as 2 pessoas, 2 indivíduos da Bíblia que não têm uma sepultura, não experimentaram a morte. Diz a Bíblia que Deus os tomou para si. Por isso que eles aparecem lá e por isso que eles morrem e ressuscitam, não é? Então, essa é a explicação de outros estudiosos. E tem um terceiro grupo, que eu faço parte, que essas 2 testemunhas são 2 discípulos não conhecidos, 2 testemunhas. Ok,
Por quê? Porque senão volta para o passado, depois vem para... Sempre tem uma ligação, né? E aí a pergunta, já que volta para o passado, é se era Moisés e Elias, o Enoque, por que ele não só falou Moisés e Elias se levantaram? Por que eles estão anônimos? Sendo que todas as vezes que aparece na Bíblia a Moisés ou Elias, aparece, fala Elias, Moisés, por que não, né? Deus também não precisa de figurões, eu pus aqui, para fazer tudo de novo. Então, nossa, precisa ser o Moisés. Deus vai lá, pega um outro cara que tem o mesmo poder. So what, né? Então, essa é uma discussão teológica que vai longe, gente. Eu resumo bem, mas isso dá pano para manga. Tem gente que gosta de discutir, dizendo que é esse, dizendo que é aquele. O fato é que essas testemunhas vêm e vão estimular as pessoas a se arrependerem. Não vai haver arrependimento, elas serão mortas por esta besta que sobe do abismo. O que é isso? Pode ser alguma, como se fala? Alguma organização? Eu andei escrevendo sobre essas bestas, né? Será que elas são organizações? Cadê? Onde eu escrevi isso aqui? Será que elas são simplesmente preconceitos? Será que são religiões? Não é? E porque assim, a gente não tem essa noção, não é? Pode ser idolatria ao humanismo, pode ser intolerância. É uma besta tremenda. Nós estamos vivendo isso hoje em dia. Estamos mesmo. O mundo ficou chato, você não pode falar nada. Zero. Você comer, não, porque você é isso. Não, porque agora você está chamando de racista, porque você é racista, porque você quer lá. Black Lives Matter, depois matam os negros. Então, sim, isso mata, viu, gente? Haja vista, não é? O que está acontecendo em outros países. Por que essa não é uma... Por que os antifas não são um tipo de besta que sobe, né? Porque, assim, é um espírito, não é? Toma conta, né? Performam grandes sinais estas bestas, né? Eu chamei preconceito religioso, pode ser uma perseguição braba mesmo, né? Verdade? Então, vão ter 3. Essa é a primeira, né? Que subiu do abismo e matou aquele que estava trazendo uma palavra de salvação para aqueles que estavam ouvindo. E a turma falou, né? Morreu. E deixaram o corpo na praça, para todo mundo ver que deu certo, que morreram. E esses caras que estavam nos acusando, por quê? Porque quem é você? Você é santo por acaso? Para poder falar de mim? Não é? Então, só que Deus foi lá e ressuscitou esses caras e os chamou para si, né? Foram tomados para o céu. Então, obviamente, a coisa vai continuar. Vamos falar agora, no próprio capítulo 11, a continuação, a 7ª trombeta. Vamos lá, a partir do versículo 15 ao 19. O 7º anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: Nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és e que eras, pois agora assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo de tua ira. É tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi vista a arca de sua aliança, onde relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Até aí. Bom, então a 7ª trombeta, ela veio trazer, não é? Os juízos que os 7 anjos com as 7 taças vão trazer. Vai abrir um novo episódio, certo? Ela aponta para um julgamento
que destroem, né, julgamento daqueles que destruíram os justos e que justificaram os maus. Aqui ainda fala que é o tempo da paga, né, do galardão, de presentear aos profetas, aos servos de Deus, desde os pequeninos até os grandes, não é? E da condenação de maldosos. Cristo diz aqui, ele retoma o domínio sobre os reinos dessa terra, que foi usurpado pelo inimigo, não é? E os ímpios, os maus, se tornam furiosos. Então aqui, quando nós formos entrar agora nas 7 taças, existe revolta geral. Aqui, não é? Aqui fala, não é? E daqui para diante. Então, as pessoas vão se irar, né, contra Deus. Então, isto aí nós vamos ver a partir da semana que vem. Aqui eu só quero mencionar um detalhe, que ele começa falando dos 1260 dias, né? Certeza que o Felício percebeu isso, ele ia fazer essa pergunta. Então, antes que ele faça, eu vou dizer o seguinte: semana que vem nós vamos esclarecer o que são esses 1260 dias, que aparecem várias vezes em várias partes da Bíblia, né? E o que significa isso, né? Porque a partir da semana que vem nós vamos estudar o capítulo 12 de Apocalipse, tá certo? Que é bem bacana, e nós devemos então fazer pelo menos mais 3 estudos sobre Apocalipse. Mas por hoje terminamos aqui. Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? O Edu, tô vendo que o Edu tá com a Tati no carro, possivelmente, em algum lugar, porque tá meio... É isso? Não me mostra, pelo amor de Deus. Estamos na estrada. Opa! Tô na estrada, que maravilha. Obrigado. Valeu, Edu. Oi, fala, Silvia. Então, eu e a Fernanda queremos pedir para um paciente dela que tá no 9 de julho e agora foi para UTI. E aí ela, quando se apega muito assim, ela vem chorando. Tadinha. Aí esse paciente tem 40 anos e... Como é que ele chama, filha? Renato. Renato, de 40 anos, que tá no 9 de julho. Tem 40 anos, faz 6 anos que ele cuida do câncer. Tá com câncer. E o pai velhinho que acompanha. Então, eu quero pedir para todos. É isso, Silvia? Renato, então. Renato. Tá bom. Nós vamos orar agora, gente. Alguém queria fazer algum comentário? Não? Ok, vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque através do Apocalipse, Senhor, nós contamos os nossos dias. Através do Apocalipse nós sabemos que há um basta, Senhor, para a injustiça, Senhor. Através do Apocalipse nós sabemos que o Senhor é um Deus que sonda os corações, que sabe o momento, Senhor, de trazer juízo e justiça sobre todos, Senhor. O Senhor é um Deus bondoso, mas é um Deus justo. E, Senhor, a humanidade vem, Senhor, cada dia mais se distanciando de Ti, Senhor. E, Pai, a gente vê tanta miséria, Senhor, em todos os sentidos. Nós te pedimos misericórdia pelo nosso país, Senhor. Pedimos misericórdia sobre os que nos cercam, nosso próximo. Que nós possamos ser luz e sal, Senhor. Possamos ser veículos, Senhor, da Tua boa nova para os corações que estão sedentos. Muitos, Senhor, estão clamando, Senhor, para que nós nos manifestemos, Senhor, levando as boas novas, Senhor, do Evangelho. Que assim seja, Senhor, que cada um de nós esteja disponível nas Tuas mãos, Senhor, para levar, Senhor Jesus, a graça, Senhor, enquanto ela existe, Senhor, para apontar para a porta enquanto ela está aberta, Senhor, porque haverá um tempo, Senhor, em que essa porta vai se fechar, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, nós pedimos, Senhor, de nós e de todo o Teu povo, Senhor,
nesse mundo, para que, Senhor, os cristãos se manifestem, Amém, Senhor, Senhor. trazendo, Senhor, a tua boa mão, sendo os teus pés que alcançam, Senhor, e que vão, Senhor, pelos montes, Senhor, levando a tua boa nova. Sejam as tuas mãos, Senhor, estendidas, livrando aqueles que estariam, Senhor, condenados, Senhor Jesus, para a grande tribulação, Senhor, que sejamos a tua voz, meiga e doce, que traga uma palavra de consolo, Senhor, de conforto para quem precisa. Tira, Senhor, o julgamento da nossa boca, Senhor, porque esse não é o nosso papel, Senhor. Nosso papel é amar, Senhor, é abençoar, Senhor, é profetizar a tua bênção, Senhor, sobre as pessoas. Senhor, é estar orando, Senhor, intercedendo, que é o que nós estamos fazendo agora, Senhor, pela vida do Renato, Senhor. Amém, Jesus. Este homem, Senhor, de 40 anos, que está internado, Senhor, lá no 9 de julho, põe a tua mão sobre a vida dele, o seu papai, abençoa, Senhor Jesus, a Fernanda, Senhor, que tem, Senhor, intercedido por ele, a Silvia, Senhor, com o seu coração, Senhor, quebrado, Senhor, por ver uma pessoa necessitada, Senhor. Dá-nos essa percepção e essa sensibilidade, que a gente nunca perca isso, Senhor. Amém, Que nosso coração não se endureça de tal maneira que a gente não sinta a dor do próximo, Senhor. Ô, Senhor, oramos pela Marta, irmã da Vera também, pelo Léo, nosso amigo, que também estão com câncer. Põe a tua mão, Senhor, põe a tua mão ali, Senhor. Nós nada podemos fazer a não ser orar, colocar a nossa fé e o nosso amor por estes, Senhor, que estão necessitados. Abençoa cada um que está ouvindo esta palavra, que, Senhor, esteja nos corações, que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, esta semente poderosa em boa terra, Amém, Senhor, Senhor. e que eles possam produzir fruto, Senhor, possam produzir fruto a 100%, como diz a tua palavra, Senhor. Abençoa nossa semana, colocamos as nossas vidas, nossas famílias, a obra das nossas mãos, nosso trabalho, em tudo que nós fizermos, Senhor, que o teu nome seja glorificado e que o Senhor seja o primeiro, Senhor, na nossa vida. Senhor Jesus, é em teu nome que nós oramos ao Pai. Amém.